O convidado de hoje do canal Eletrografia é o poeta, tradutor e contista Paulo Henriques Brito. Seu primeiro livro de poemas, Liturgia da Matéria, foi publicado em 1982. Em 1989, foi lançado Mínima Lírica. Trovar Claro, seu terceiro livro, foi publicado em 1997. Sua obra seguinte, Macau, veio a público em 2003. Depois disso, vieram Tarde, em 2007, Formas do Nada, em 2012, e Nenhum Mistério, em 2018. Suas obras poéticas ganharam prêmios como o Alfonso de Guimarães, o Portugal Telecom e o Alceu Amoroso Lima. Como contista, Paulo lançou Paraísos Artificiais, em 2004, e está para lançar O Castiçal Florentino. Como tradutor, traduziu obras de autores como Henry James, D.H. Lawrence, Wallace Stevens, William Faulkner, Elizabeth Bishop, Philip Roth, Thomas Pynchon, entre outros. Paulo, obrigado pela participação. A primeira pergunta será feita por Eliakim. Paulo, como você tem visto os acontecimentos recentes e qual é, na sua opinião, o potencial da escritura, especialmente a de poesia, em um contexto conturbado como este? Bem, eu queria primeiro agradecer o convite. Em relação a essa pergunta, existem poetas que sabem tematizar muito bem isso, né? Eu penso no Auden, que foi nos anos 30, foi na poesia de língua inglesa a pessoa que mais captou o espírito do momento, embora 20 anos depois ele tenha eliminado da obra oficial dele os poemas que foram tão importantes na época, porque ele achou que eles eram falsos e tudo. Mas, enfim, o fato é que naquele momento os poemas dele funcionaram, tiveram um impacto muito grande. O outro poeta que fez isso também em língua inglesa foi o Yeats, né, o que ele fez na Irlanda, né? E aqui no Brasil teve o Drummond, né, aqueles poemas que ele escreveu durante a Segunda Guerra, que de certo modo ele também fez como Auden, quando ele escreve aquela epígrafe da obra-prima dele, que é o livro dele de 55, né, o Claro Enigma, ele meio que também joga aqui para... Mas o fato é que poetas como Drummond, como Yeats, como Auden, são poetas que conseguem fazer poesia de alta voltagem em cima do momento presente. Eu confesso que eu não consigo, né? Meus temas são os mesmos, desde que eu comecei a escrever poesia nos anos 60, e eu vejo essas coisas, esse momento horripilante que a gente está vivendo, e realmente é muito raro conseguir escrever alguma coisa que preste em cima dos sentimentos que esse momento proporciona, que para mim, pelo menos, não são... Eu não sou analista político, então os sentimentos que despertam em mim são de horror mesmo. Então, trabalhar em cima do horror, para mim, não é uma coisa muito fácil, né? Agora, o que eu posso dizer é que o impacto de ter que ficar em casa, né, lendo notícias pavorosas no noticiário nacional e internacional, é que eu acabei produzindo loucamente. Eu nunca escrevi tanto na minha vida, desde os 19, 20 anos de idade, como eu escrevi no passado, né? Fechei um livro de contos, escrevi um livro de poemas praticamente inteiro, né, que vai sair, se tudo correr bem, ano que vem. Então, eu sou uma pessoa muito gregária, tenho uma vida social muito grande, tenho um monte de amigos, e eu não saio, não vejo meus amigos há um ano, uns estão morrendo já, eu não estou podendo ver, né? Então, o lado bom desse pavor que a gente está vivendo é que você fica em casa mais, você lê mais, escreve mais, produz mais, mas eu sinto que eu tenho muito pouca coisa do que eu escrevi. Eu vou até ler um poema no final que tem um pouco a ver com isso, mas muito pouco do que eu escrevo reflete o que a gente está vivendo. Pode ser que daqui a uns anos, né, tem contos que vão sair no meu livro agora que tem a ver com o período da ditadura, né, mas foram escritos com uma diferença de 40 anos, né, de intervalo. Eu não consigo escrever sobre o impacto das coisas, né, como faziam o Auden, o Yeats, o Drummond, eu não tenho essa capacidade. No fim de tudo, restam as palavras. Na solidão do corpo, no saber-se apenas pasto para o esquecimento, há sempre a semente de alguma Ilíada mínima,
promessa de permanência no mármore etéreo de uma sílaba, mesmo sendo um mero sopro, captado na frágil arquitetura do papel, alvenaria de ar. Restará a palavra que deixarmos no fim da nossa história. Que a julguem os outros, que chegarão depois. Mais tarde ainda. Paulo, a segunda pergunta é referente à questão das formas fixas, pelas quais você tem bastante interesse, né, na sua escrita poética. Você acha que você parcialmente já respondeu, mas agora com relação à questão formal, estrutural, você acha que as formas poéticas, né, não apenas os temas, mas as formas, elas devem, em algum grau, responder ao presente, de alguma maneira, né? Em caso de resposta afirmativa, você acha em que medida que elas fazem isso? Como é que você acha isso? Em outras palavras, como é que é a sua relação com a tradição, o presente, né? Essa sua pergunta, eu pensei muito nela. Muita gente tem uma certa visão de que as formas estão ligadas a uma certa época, né? Então, você escrever um soneto depois da modernidade seria um descalabro, etc. e tal, né? Que o soneto necessariamente vai refletir uma visão do mundo renascentista, sei lá, né? Eu acho que qualquer pessoa que conheça a obra do Glauco Matoso vê que uma afirmação como essa não tem nenhum cabimento, né? Glauco Matoso não tem nada a ver com a Renascença, a visão do mundo dele não tem nada a ver com os grandes sonetistas, e ele é um grande sonetista, né? Eu acho que as formas, elas vêm ligadas a uma coisa, mas elas vão se desprendendo a pouco. Por exemplo, pelo mesmo argumento, eu digo, é um absurdo você escrever verso-livro. O verso-livro vai surgir naquele momento de empolgação com a modernidade, Baudelaire, Whitman. A modernidade virou um pesadelo. É verdade, né? Não é nessas condições que nasceu o verso-livre, né? O impacto do telégrafo, da eletricidade, da modernidade, esse impacto, quer dizer, se o verso-livre estivesse vinculado necessariamente a essa visão, esse deslumbramento diante da modernidade, né, que você vê de um lado positivo do Whitman, de um lado negativo do Baudelaire, que aliás nunca escreveu o verso-livre, né? Então, pelo mesmo argumento, a gente teria que condenar o verso-livre porque ele está ligado a uma fase, né? E, no entanto, o verso-livre está aí. Os versos livres, essas formas que eu estudei hoje em dia, desde que eu fiz um estudo sério sobre isso, que eu não falo mais o verso livre, falo os versos livres, são formas que vieram ligadas a momentos históricos que já estão ultrapassados em muito, né? O Whitman é de 1855, o outro verso livre mais moderno hoje em dia, que é mais ou menos desenvolvido pelo William Carlos Williams, pelo Eliot, pelo Cummings, já tem 100 anos, né? E, no entanto, não surgiu uma forma nova e as pessoas que escrevem verso livre não estão necessariamente comprometidas com a visão do mundo do Whitman, ou do Williams, ou do Pound, lá o que seja. Então, o que eu acho é isso. As formas poéticas vão surgir no momento, elas vão ter uma associação, mas elas vão mudando. Algumas se tornam obsoletas. Não tem a menor dúvida que algumas se tornam obsoletas, né? Há formas que hoje... Acho que um exemplo melhor é o épio, né? Você fazer uma epopeia hoje em dia, mostrando a saga de uma raça, de um povo, etc. e tal, de uma nação, é uma coisa, um projeto meio que fadado ao fracasso. O mais próximo que a gente tem de falando em língua inglesa, que eu conheço melhor, os dois ou três livros que mais ou menos seriam tentativa moderna de fazer epopeia, que seriam, por exemplo, os Cantos do Ezra Pound ou Changing Light of Sandover, do Merrill, né? Não são epopeias coisa nenhuma, são obras descosidas, completamente desvinculadas de um projeto. O Pound até teve um projeto maluco lá no projeto fascista dele, mas aquele desmorou no meio do livro. A melhor parte dos Cantos, para mim, é o momento que ele confessa o total fracasso e derrota dele, que são os Cantos de Pisa. Para mim, aquela é a melhor parte do livro. E é ali que o livro deixa de ser perde completamente qualquer ímpeto épico, né? Então, realmente, tem formas que a gente acha que acabou. A epopeia não tem mais sentido fazer. Agora, algumas formas são extremamente resilientes. O caso do soneto é impressionante. O soneto foi inventado na Sicília no século XIII, e tem sonetos em todas as línguas europeias, e desconfio que também em línguas não europeias, acho que em hebraico também tem, né? Deu certo. Por que deu certo, eu não sei, né? Tem mil hipóteses aí. Ele é curto bastante para ter uma certa unidade, e não é longo bastante para você se perder.
ele é simétrico, mas não é perfeitamente simétrico, são duas metades, mas uma metade é maior que a outra. Uma série de coisas que explicariam. O fato é que deu certo, é uma forma que se presta a coisas completamente díspares, né? E outras formas nem tanto, né? Agora, o final da sua pergunta é que eu acho interessante, né? Eu acho que a forma, qualquer que seja ela, e eu incluo aí algumas formas de verso livre que também têm suas regras, a grande virtude delas é justamente obrigar a vontade de escrever, que é isso a base do extra poético, vontade de escrever, a submeter alguma coisa externa, né? Porque a maior inimiga da arte é a espontaneidade. Eu digo, na oficina de poesia que eu dou na PUC, para alunos de graduação, eu sempre dou uma frase maravilhosa do Oscar Wilde. A frase do Oscar Wilde é a seguinte: todo poema é ruim e sincero, né? Você inverter todo poema sincero é ruim, não, ele está dizendo uma coisa muito mais grave. Todo poema ruim é sincero, né? A garantia absoluta da sinceridade, da ruindade em arte, você ser absolutamente sincero no que você faz, né? Então, a forma, seja ela o soneto, seja ela um tipo de verso livre, que lá o que seja, né? A forma obriga você justamente a submeter esse impulso sentimental, visceral, de ódio, lá o que seja, né? E a se submeter a uma norma externa. E é aí que surge a arte. A arte vai surgir quando você submete essa emoção. Tem que ter uma emoção no começo, claro. Mas se essa emoção vier sem mediação, vai cair na coisa do Oscar Wilde, né? Então, a forma, seja ela qual for, ou muito, de formas extremamente constrangedoras, como é o caso, por exemplo, muito mais ainda que o soneto, seria o caso, por exemplo, da Villanella, né? Ou uma forma muito menos restritora, como, por exemplo, os tipos de verso livre, que restringem muito menos, mas seja como for, vai ter uma restrição, vai ter uma coisa ali que vai obrigar você a sair do derramamento que gera a tal da poesia sincera do Wilde. Então, a vantagem da forma é exatamente obrigar você a fazer arte e não a simplesmente botar lá suas emoções para fora. E você pode também deformar uma forma e permanecer em outra Sim, forma. Você fez o antissoneto, né? Que é quarteto, terceto, né? Quarteto. sim. Os poemas seus que vão nessa linha. E pensa no Camões, que diabo de epopeia é essa que o poeta termina reclamando do governo, que ninguém ajuda ele? Exatamente. Porra, que diabo de epopeia maluca é essa? O cara termina a epopeia dele reclamando, pô, tô ferrado aqui, ninguém me ajuda. É uma coisa muito doida, né? É uma anti-epopeia. O final do Lusíadas é desconcertante. Ele tá... Então, você acaba caindo com as formas. Você pode sempre subverter as formas. Você pega a forma, e o barato é você justamente fazer isso. Você está jogando a regra, está dentro da regra, mas você não está jogando totalmente. Você pode sempre subverter, fazer uma coisa diferente. Agora, se você não tem regra nenhuma, você não tem nem como subverter, né? Exatamente. Você não tem o que violar, né? Exato. Esperar sentado, mas sem relaxar os músculos, mãos tensas nas coxas, como quem pressa a se levantar, não como quem à espera descansa, e sim como se encurralado na cadeira, sem esperanças nem expectativas, sentado na cadeira como quem não espera exatamente nada, sem certezas, com exceção da única e indesejada. E sobre a tradução, Paulo, você tem uma carreira longa e prolífica no campo da tradução literária, né? E, além de um tradutor, você reflete sobre a tradução. Quais são as questões ligadas à tradução que ainda hoje, após tantos anos de prática, continuam intrigando você? Quais foram as suas empreitadas tradutoras mais desafiadoras? Então, a primeira pergunta, quais são as questões? Eu sempre dou aos meus alunos de tradução um trecho do discurso de Cícero, um trecho que é uma frase uma frase enorme de Cícero, que a gente corta pelo meio, que o final da frase não interessa. A gente lê aquela frase e diz: olha, gente, todos os problemas de tradução estão aí. Nada, nenhum deles foi resolvido até hoje, né? E é isso, está tudo lá. Até que ponto você tem liberdade, até que não pode. Você tem que se preocupar com o sentido, com a forma, né? O texto pertence a você, ao autor ou ao tradutor. Essas questões todas estão lá desde Cícero, né? Elas predatam a primeira tradução
fundamental do Ocidente, que é da Vulgata de Jerônimo, né? E continua aí. Então não há questões fechadas em tradução, né? Não há nenhuma questão fechada. Tudo está sempre eternamente em discussão, os mesmos problemas estão em discussão, né? Você tem teorizações brilhantes, tem grandes contribuições teóricas, mas nada resolve absolutamente nada, né? Um dos textos mais seminares, mais discutidos de teoria de tradução é a tarefa do tradutor do Benjamin, né? E um dos motivos que o texto está dizendo é que ninguém tem a menor ideia do que o Benjamin está dizendo ali, né? Uma das maravilhas do texto é que ninguém sabe exatamente que diabo que o Benjamin quer dizer em certas passagens, né? A perplexidade do tradutor está ali sob essa forma, exatamente você não saber o que exatamente que ele está dizendo, né? Então, você tem no Brasil alguma das teorizações mais importantes sobre tradução de poesia, que são as traduções do Haroldo, né? E aí você tem pesquisadores, que eu já fiz isso, e tem uma pesquisadora de Santa Catarina que fez isso melhor do que eu, que faz o seguinte: pega o texto teórico do Haroldo, não, você tem que violar, o sentido é apenas um toquezinho, aí cita o Benjamin, todo mundo adora citar o Benjamin, a tradução só toca o original num ponto que nem uma tangente pega um círculo. Aí ela trabalha com o italiano, essa pesquisadora, né? A Andrea Guerini. Aí ela pega a tradução que o Haroldo faz do infinito, do Leopardo, e mostra que a tradução dele é rigidamente fiel no plano semântico, no plano sintático e no plano fônico. Ou seja, a teoria dele vai para um lado e a prática vai para outro, né? Então a tradução está cheia dessas coisas, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não. Ou o tradutor que diz que não, que a tradução pertence ao original, aí no número seguinte da revista ele está criticando o tradutor que mexeu no texto dele. Não, mas não era isso que eu disse outra coisa. Como é que é? Não era você que estava discutindo no número atrás que não há textos fixos, que ninguém tem acesso ao significado, aí no seguinte o cara está polemizando com o tradutor. O mundo da tradução é cheio dessas coisas, né? Os problemas nunca são resolvidos, o que dá uma certa frustração. Esse curso que eu estou começando esse semestre, que eu dou todo ano na PUC, na pós-graduação de tradução de poesia, né? O curso é exatamente desse tipo. A gente lê um monte de textos e no final a gente não chega a nenhuma conclusão. A gente aprende muita coisa prática, vê o que funciona e o que não funciona, mas essas grandes perguntas não tem como resolver, né? A diferença entre autoria e tradução é de grau ou é de qualidade? O tradutor do poema, da obra literária, de modo geral, tem que priorizar o quê? Tudo está em aberto. Não há uma resposta que sirva para tudo. Então, das baratas da frustração de trabalhar com tradução é isso. Quanto a desafio, né? Todo mundo acha que eu vou dizer que é poesia, né? Não é, não. O livro mais difícil que eu já traduzi, os 2 livros mais difíceis que eu já traduzi foram 2 romances, né? O do Thomas Pynchon, O Arco-Íris da Gravidade e Mason e Dixon, né? Sem dúvida alguma, foram os mais difíceis que eu já fiz. Nada se compara em dificuldade a esses livros, até porque são livros imensos, né? E as dificuldades deles se prolongam por centenas de páginas, né? Claro que a tradução de poesia é um grande desafio, né? Não vou dizer que não é, mas foi muito mais fácil traduzir o poema narrativo de 100 estrofes da 8ª rima do Byron, né? O Beppo, né? Do que foi traduzir o Mason e Dixon, e principalmente o Arco-Íris da Gravidade, não tem nem comparação. Então a prosa pode ser, dependendo do autor, pode ser mais difícil, um desafio até maior do que a poesia em certos momentos. Paulo, antes de seguir para a próxima pergunta, uma curiosidade. Quanto tempo você levou para traduzir o Pynchon? Pois é, o Pynchon eu levei apenas 1 ano para fazer, porque eu estava em licença da PUC aquele ano. Estava praticamente me concentrando só em traduzir, né? Então, normalmente, hoje em dia, agora que eu entrei para a pós-graduação, a partir de 2002, eu comecei a atuar na pós-graduação. Agora eu faço um livro por ano, um livro pequeno, né, 1,5, né? Mas naquela época eu era uma máquina de traduzir, eu era professor só de graduação, não orientava, não trabalhava na pós, e eu passei 1 ano e meio só me concentrando em tradução. Então foi só por isso que eu consegui fazer aquele livro em 1 ano. Hoje em dia eu levaria o outro livro dele, Outras Condições, com 1000 interrupções, que a própria editora mandou fazer outras coisas, eu levei 6 anos traduzindo, que foi o Contra o Dia, Against the Day, que é um livro de 2.000 páginas, mais ou menos, mas é menos difícil que o... Então, hoje em dia, a minha produção é 1 livro, 1,5 livros por ano, porque eu virei muito mais professor
pesquisador e orientador do que tradutor. Mas nos anos 90 era o contrário, eu era professor de graduação apenas, né? E eu era tradutor, passava o dia inteiro traduzindo. Então, isso depende do meu momento atual na minha vida, eu levaria seguramente uns 3 anos ou 4 anos para fazer o Arco-Íris da Gravidade. Muito bem. E além disso, você também é contista, né? Em 2004, você lançou Paraísos Artificiais. E em breve lançará seu segundo livro de contos, O Castiçal Florentino. Comparativamente, Paulo, como você encara esses dois momentos de incursão na prosa de ficção, né? Então, como você acha que mudou? O que mudou nesses quase mais de 15 anos, né, na sua maneira de narrar? Olha, eu diria que eu estou tentando melhorar, né? Hoje eu releio aqueles poemas do meu primeiro livro, e tem coisas ali, os pontos daquele meu primeiro livro, tem coisas ali que eu acho que eu podiam estar melhor resolvidos. Mas não mudou, essencialmente, eu acho que nada. Até porque mais de metade dos contos do primeiro livro, e pelo menos seguramente uns 4 do segundo livro agora, tudo parte de uma série de tentativas de escrever contos que ocorreram entre 72 e 73, mais ou menos, quando eu era estudante de cinema na Califórnia, e no ano seguinte, quando eu voltei para o Brasil, né? Eu produzi uma quantidade enorme de contos que eu largava pelo meio, inacabados, e até hoje eu estou trabalhando em cima daquele material. Além de 2 roteiros de filmes que eu ia fazer. Um eu cheguei a fazer num projeto no primeiro curso de cinema que eu fiz em São Francisco, e o outro um roteiro que eu não cheguei a fazer, porque eu abandonei o curso de cinema. E esses 2 viraram contos que estão no segundo livro. Então, a ponto de partida, aquele material, boa parte do que eu escrevo é aquele material. O que eu estou tentando é aprender a escrever melhor. Eu leio muita ficção, hoje em dia menos do que eu gostaria, mas e tem alguns escritores que eu sei que tiveram um impacto muito grande sobre a minha maneira de escrever. Cada vez que eu releio ele, eu sinto esse impacto. Um deles, um dos que mais me impactou, foi Gombrowicz. Eu li Gombrowicz quando eu descobri o Gombrowicz quando eu tinha meus 19, 20 anos. E Gombrowicz foi uma coisa, uma paixão avassaladora. Eu devorei tudo que eu achei do Gombrowicz, e até hoje eu me sinto pegando alguma coisa dele. Outra é Kafka, que é o escritor que eu mais li, mais reli até hoje, né? E tem um conto do livro atual que vocês vão ver que é muito calcado naquela coisa, daquele pesadelo descrito de maneira objetiva, que é a modalidade básica do Kafka, né? E outros escritores que eu li, que eu admiro muito, Machado de Assis, Henry James, que eu traduzi também, são outros escritores que tiveram... e há escritores que eu amo, mas que eu nunca nem tentei fazer nada parecido com eles, como Joyce, como Proust. São escritores que eu tenho profunda admiração, mas que... Ou para dar um outro exemplo, o Guimarães Rosa, mas que o trabalho deles vai para um lado completamente diferente do que eu tento fazer, né? Então, o que eu imagino é que quem comparar o primeiro livro com o segundo, espero que acho que eu aprendi um pouco mais, mas em termos de concepção geral de ficção não mudou muita coisa, não. Eu sou um contista realmente muito, muito bissexto, né? É muito raro eu ter uma ideia de um conto. O máximo que eu faço é pegar aqueles velhos rascunhos que eu trouxe da Califórnia e trabalhar aquilo até sair alguma coisa. E a prosa contemporânea brasileira se acompanha? Você lê? Não tem tempo mais de acompanhar, né? Meu tempo de leitura está inteiramente absorvido pelo trabalho de orientador e de professor. Eu leio muito pouco. Já como um dos cursos que eu dou na pós-graduação é Poesia Brasileira Contemporânea, a poesia contemporânea eu estou acompanhando. A ficção, de vez em quando, alguém me fala, tem que ler isso aqui, eu leio, né? No começo dessa pandemia, né, eu consegui ler muito romance, né? Li coisas muito legais de escritores de língua inglesa e também de brasileiros. Mas de lá para cá, de metade em diante, começou a crescer, vários orientadores começaram a chegar na proximidade da defesa, e eu sei que eu tive um momento que eu li bastante ficção, mais para o começo do ano passado. De lá para cá eu tenho lido pouco. Mas eu tenho lido coisas boas. Só para citar uma autora que eu acompanho o trabalho dela, que eu gosto muito, é a Beatriz Bracher. É uma autora que eu acompanho muito. Outro que, por coincidência, também é um carioca, que mora em São Paulo há muitos anos, que eu acompanho muito o trabalho dele, é o autor do 9 Noites, né, que vocês conhecem certamente. Né? Bernardo, né? Bernardo Carvalho. O Bernardo Carvalho, né?
Esses autores, praticamente tudo que sai desses dois, eu corro atrás. E tem outros que eu sei, li uma coisa ou outra, mas que eu não estou assim, seguindo tudo. Mas tem muita gente escrevendo ficção boa, né? No Rio Grande do Sul tem vários autores interessantes. Teve um ano, 2 vezes que eu fui juiz de... Não, uma vez só que eu fui júri do prêmio Portugal Telecom, que agora é o Oceanos, né? Eu tive que ler, e foi bom, foi uma loucura, porque eu, cheio de coisa para fazer, eu tive que ler pilhas de livro, mas foi ótimo que eu descobri alguns escritores, né, que eu não teria descoberto, que eu não li por falta de tempo, né, de ler ficção. Mas tem um pessoal mais jovem, muito interessante, escrevendo no Rio Grande do Sul, tem uns 3 ou 4 que eu gosto, lá em São Paulo, no Rio tem vários. Agora me lembrar o nome vai ser um horror, mas enfim, tem. Agora eu acompanho realmente muito mal, acompanho muito mais a parte de poesia. Isso eu estou tentando seguir mais ou menos, pelo menos o que se faz aqui no Sudeste, no Sul e alguma coisa no Nordeste, muita coisa eu tento acompanhar. Porque todo ano eu dou um seminário da pós-graduação, a gente estuda 3 poetas, às vezes 4 poetas contemporâneos, né? Então, eu mais ou menos estou acompanhando a produção de poesia, tem muita gente muito boa. Uma pergunta que nos interessa muito é: como é que você caracteriza um poema como interessante ou desinteressante? Ele quer dizer, como é para você a questão do valor poético? Essa é uma questão que eu também pensei muito, é uma coisa que eu vivo pensando. A minha pesquisa na tradução tem a ver justamente com quais os critérios que a gente tem para dizer que uma tradução de poema é melhor do que outra. Esse é o eixo central do meu curso de pós-graduação sobre tradução de poesia. E a questão é muito parecida, se aplica também à questão do original. O que torna um poema bom, né? Hoje dei a aula inicial da minha oficina poética de graduação, né? E o que eu tentei mostrar foi, aí eu parto um pouco da ideia do Pounder, né? Você tem 3 grandes níveis básicos em que o poema funciona, né? Que é um nível puramente sonoro, um nível imagético e um nível semântico, né? O que é um poema bom? Um poema bom é um poema que consegue trabalhar, idealmente, nos 3 níveis, mas pelo menos mais de um nível, de uma maneira que o que funciona num nível está ativando o que funciona no outro nível. E trabalhar poeticamente com som, trabalhar poeticamente com imagem, trabalhar poeticamente com sentido, significa trabalhar de uma maneira lúdica, né? Você pega aqueles poetas latinos que fazem tratados de medicina, de astronomia em versos, né? Aquilo é uma maneira de você usar o verso apenas como veículo para um conteúdo que é essencialmente prosaico, né? Trabalhar poeticamente os elementos do som, todo mundo sabe o que é, mas o que seria trabalhar poeticamente o campo da semântica, né? Fazer o que o Pound chama de logopédia, né? Então, o que seria essa logopédia, né? Seria você trabalhar no nível do significado, né? Utilizando os mesmos recursos que você usa no nível do som, ou seja, equivalências, simetrias quebradas, semelhanças que não são iguais, né? O que é a rima? É uma palavra que termina igual, mas não necessariamente não começa igual a outra. O que é o metro? É você obedecer um padrão, mas esse padrão não é obedecido de maneira rígida, senão o poema fica ruim, você vai quebrar em algum momento, né? Então, o que é um pensamento poético? Um exemplo trivial que eu sempre dou para meus alunos: você pensa na autopsicografia do Pessoa, por exemplo, né? Ele vai dizer que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, né? Que ele consegue fingir que é a dor, até mesmo a dor que ele sente. O que a gente tem aqui? Temos um paradoxo, né? E é um paradoxo que, à medida que você vai tentando esmiuçar o que ele está dizendo ali, vai saindo coisa dali, né? Ele está dizendo a observação poética no plano semântico, porque ela é complexa, ela convida a você pensar alguma coisa que toda hora que você acha que você está aprendendo o sentido, você mesmo vê uma outra maneira de encarar aquilo. Como é que ele pode fingir que é dor até o que ele sente? Como é que você pode fingir que é uma... Quer dizer, o que significa fingir nesse contexto? Aí você observa que a palavra fingidor contém finge e dor. Então, olha o imbricamento aí entre o nível sonoro e o nível semântico. Ao usar a palavra fingidor, ele vai desdobrar ela em finge que é dor, né?
Então, nós temos um bom exemplo do que é você utilizar poeticamente recursos sonoros e poeticamente recursos semânticos e fazer uma imbricação entre os dois. Né? Isso, para mim, é que é o ideal do poema. Né? Costumo dizer aos meus alunos que o Paraíso do Dante, né, do ponto de vista sonoro, é que ele é magnífico. O pior que seja italiano, se ele é aquele você vê que aquilo é maravilha, as imagens são fantásticas. Né? O Blake, né, ele desenha aquelas monstruosidades que o Dante imagina no Paraíso, aquela roda de olhos, desenha aquilo tudo. E no plano semântico, o que é o plano semântico do Paraíso? É o livro mais chato da filosofia ocidental, que ele aqui certamente vai concordar, que é a Suma Teológica, São Tomás de Aquino. É o livro mais chato, mais pedante, mais insuportável para você ler. Claro que aqui tem uma complexidade intelectual incrível, mas a escrita é muito chata. Né? E o Dante consegue... Quê? Hoje, coincidentemente, eu vi um artigo cujo título era Como Ler um Artigo da Suma. Mas eu ia dizer, o Dante pega aquilo, pega a substância, né, alguma coisa, claro que ele não vai entrar nos pormenores do Tomás de Aquino, e transforma aquilo em poesia, transformando aquilo em imagem, transformando em som, né, trabalhando ludicamente com aquelas ideias. Então, a minha ideia é mais ou menos essa, né? O que talvez seja uma definição que deixa algumas coisas de fora, mas acho que ela consegue pegar boa parte, né, do que a gente considera boa poesia. Quer dizer, trabalhar em mais de um nível, né, do som até a ideia, e trabalhar sempre ludicamente. Né? Você dizer uma coisa, obviamente, né, isso daí não é exatamente poético. Você dizer uma coisa, mesmo que seja uma trivialidade, aproveite o momento, viva que você vai morrer em breve. Os temas da poesia são mais ou menos o mesmo, mas você dizer isso de uma maneira paradoxal, de uma maneira que obrigue você a ler aquilo 2 vezes, né? Que obrigue, o que é uma contradição no primeiro momento, depois se revele que não é uma contradição, ou vice-versa, uma coisa que é uma obviedade, você relê aquilo. Então, isso é que seria a brincadeira, né? O jogo poético, né? Esse jogo de semelhanças e diferenças, de equilíbrios e desequilíbrios, simetrias quebradas, em todos os planos. Né? Quanto mais planos, melhor. Certo, Paulo. Bom, para finalizar, então, gostaríamos que você lesse para nós um poema da sua escolha. Pois é, eu pensei e resolvi, então, já que vocês fizeram aquela pergunta de como poeta falar sobre tempo, né? Um dos raros poemas que eu produzi durante essa pandemia, que comenta um pouco a situação do Brasil e do mundo, né? É um grupo que vai chamar Diversas Circunstâncias Brasil do 2020. É um grupo, por enquanto, tem 3 poemas, eu vou ler o primeiro, então. E cada um tem um título. O título primeiro é Imunidade de Rebanho. Né? É um soneto maluco que só rimam os versos de número par ou ímpar, não, só de número ímpar, e alternam decassílabos ou decassílabos. Então vamos lá. Imunidade de rebanho. A estupidez é sua própria recompensa. Graças a ela, o mundo faz sentido. Um só, que é fácil de identificar. E só o fácil satisfaz a quem não pensa. Pensar é coisa trabalhosa. A ignorância é o sumo bem dos cidadãos de bem. É a verdadeira marca dos eleitos. Ter sucesso é não ter que saber. Saber cansa. E o objetivo central de qualquer existência só pode ser não se cansar. Olhai as vacas do campo. Não lhes faz falta a ciência. Pastam em plena bem-aventurança, sem que nenhuma antevisão do matadouro perturbe a santa paz da ruminança. A outra brincadeira do poema é rimar ência com ência e ânsia com ânsia, alternar essas 2 rimas só. Isso aí saiu num negócio online aí organizado pelo Paulo Sabino e a Cláudia Raquete Pinto, 2 poetas aqui do Rio. Então saiu uma versão um pouco anterior desse poema, que eram poetas comentando o momento atual aí, cobrados de mim, eu não sou bom nisso, mas aí saiu esse poema aí. Perfeito. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. A entrevista foi muito esclarecedora.